terceira aula. Conceitos de coaching, continuo trazendo para você. O coaching, ele é oriundo de diversas ciências. Eu costumo dizer assim, o coaching, ele bebe de várias fontes. E ele buscou ferramentas, modelos, buscou técnicas em diversas ciências e aplicadas em diversos campos de atuação. Por exemplo, no campo da ciência, ele buscou conteúdos na psicologia, também buscou na andragogia, na administração, na filosofia, na sociologia, na neurologia, na teologia. Ele também bebe na fonte, dos campos de estratégia empresarial, na estratégia militar, esporte, marketing. Buscou também conhecimentos lá na autoajuda. Também em relação a técnicas. O coaching, ele busca técnicas de comunicação humana, liderança, motivação, comportamentos, programação neurolinguística. Então, nós sabemos que o coaching hoje é como se fosse um mix, uma salada de diversas fontes que ajudam uma pessoa a sair do estado onde ela está e alcançar o estado desejado. Então, um conceito assim muito comum que nós vemos é coaching, o coach profissional. Ele é um profissional que ajuda uma pessoa a sair do estado onde ela está e encontrar o seu estado desejado e sair do ponto A para o ponto B. Isso são conceitos bem simples. O profissional que atua em grupos, em organizações, ajudando esses grupos ou organizações a ampliarem os seus resultados, melhorarem os seus resultados de maneira satisfatória. Esse é o trabalho do coach. E nós também seguimos diretrizes do ICF, que é o Instituto de Coach Federation, e ali eu costumo utilizar as competências fundamentais estipuladas ali, as normas pelo ICF, e você vai estar acompanhando comigo em outra aula. Agora é só um conceito introdutório nesse primeiro módulo e depois eu vou destrinchar para você as competências do ICF para que você possa ter esse conhecimento também. Saber comunicar claramente as distinções entre coach, consultoria, terapia, profissões de apoio. Isso é muito importante para você que está nessa formação. Saber diferenciar isso, orientar o cliente sobre a necessidade de buscar um outro profissional também, caso você desenvolva o coach como carreira, sabendo que quando isso é necessário, sabendo quando isso é necessário e que é importante, e quais os recursos que a pessoa precisa para realmente sair daquele estado. Porque muitas vezes a pessoa procura um profissional de coaching, mas o estado que ela está é um estado que ela não está preparada para o processo de coaching. Por exemplo, eu sou muito procurada por pessoas que estão em quadros depressivos e também sou procurada por pessoas que têm problemas de síndrome do pânico. E o que coaching tem a ver com isso? Coaching não o processo de coaching, ele não para pessoas disfuncionais. Não, porém, como eu tenho um histórico, como as pessoas conhecem a minha história e sabem que eu tenho um histórico, que eu já escrevi um livro sobre isso, de experiência, vivência com a síndrome do pânico, porque eu tive esse problema, também sei como funciona a depressão. As pessoas me procuram por causa da minha história, porque elas se conectam comigo e eu as atendo. Mas isso não significa que o coach, o profissional de coach, é um profissional específico para pessoas com depressão. Não. O que eu oriento quando as pessoas me procuram é o seguinte: primeiro, ela precisa estar tendo um acompanhamento de um profissional, de um médico, de um psiquiatra, para a parte física, para que ela possa ser medicada, para que ela possa ter todo esse respaldo.
Também, por quê? Porque muitas vezes, se a pessoa não está sendo acompanhada por um médico, ela não consegue nem se desarmar e se preparar para receber um processo de coach. Porque o coach é um profissional que fala, que trabalha daqui para diante. Então, o coach busca o futuro e metas, objetivos. E se a pessoa estiver num nível muito profundo com a depressão, eu sei porque eu já senti na pele o que é isso, é difícil às vezes para ela entender e ter forças para prosseguir num processo de coach, porque ela não consegue nem imaginar, não quer ter uma meta, ela não quer ter um objetivo, ela não consegue ter vontade de ter algum objetivo na vida. Por isso nós não podemos, como coaches, achar que o coach vai resolver problema de pessoas com algum nível de disfunção naquele momento, exceto se ela estiver sendo acompanhada por um profissional habilitado. Também nós temos que ter a consciência de encaminhar essa pessoa para um psicólogo, para um psicanalista, dependendo do nível e do grau. Porém, por trás de uma pessoa com síndrome do pânico e com depressão, eu estou falando isso por causa do meu caso, existe uma pessoa ali com sonhos, com projetos por trás. Então, o nosso desejo é que ela fique 100% equilibrada para que a gente possa trabalhar o processo de coach com ela. Então, hoje, eu ajudo bastante pessoas baseado no meu histórico e o que foi o coaching para mim. Porque quando eu busquei o coaching, eu realmente queria equilibrar as áreas da minha vida. Eu estava, assim, naquela ocasião, com problemas de síndrome do pânico, mas quando eu comecei a equilibrar as áreas da minha vida, eu comecei a me sentir melhor. Então, a sensação de bem-estar aumentou a produção de dopamina, serotonina, tudo aquilo que estava desequilibrado e ajudou o meu organismo a se sentir melhor. Então, todas as pessoas serão muito bem-vindas no processo de coach, mas nós precisamos analisar um por um. E eu tenho certeza que se o seu caso for um caso parecido com o que eu tive no meu passado, esse curso pode te ajudar muito, porque vai te proporcionar uma sensação de bem-estar, não dispensando o seu acompanhamento com um profissional habilitado. Tudo bem? Vamos lá. Bem, o coaching, ele não pode ser confundido com algumas profissões de apoio. Primeiro, ele não pode ser confundido com a psicoterapia, não pode ser confundido com a psicologia. O profissional, o psicólogo, ele busca causas no passado, bem focado em trazer as causas do passado. O coaching, ele foca no futuro, então ele se difere da psicologia por isso. O coaching também não é um processo de consultoria. O consultor é aquele que é um especialista, é um expert naquele determinado assunto, que ele está sendo contratado. Então, se eu preciso de um consultor, eu vou contratar um especialista em determinado assunto. E o coach é diferente, porque o profissional em coach ele não precisa ser especialista em nenhuma área específica, não. Ele precisa ser especialista em gente. Ele precisa entender de alma. Então, eu posso ser coach de uma pessoa, por exemplo, que deseja emagrecer. Eu posso ser? Sim. Isso significa que eu preciso entender detalhes de como funciona um emagrecimento, eu preciso entender detalhes de nutrição, eu preciso entender... Não, eu preciso entender da pessoa que quer emagrecer, porque o objetivo é dela e eu vou ajudá-la a resolver o seu objetivo. Tudo bem? Agora, o consultor, por exemplo, ele diz ao cliente aquilo que o cliente deve fazer. E o coach não. O coach não diz o que o cliente deve fazer. O coach trabalha de uma maneira diferente. Nós trabalhamos com perguntas poderosas e você vai entender lá na frente como é que funciona isso. Também não deve ser confundido com a mentoria, com o mentoring. O mentor é aquela pessoa que ele já deu aquele passo, ele já passou por aquele caminho, já conseguiu alcançar um sucesso, uma experiência em determinada área, e ele pode mostrar como fazer, como chegar lá. Então, existe uma diferença do coach para o mentor. Isso não significa que você
não possa ser um profissional que atenda junto, tanto como coach quanto como mentor, tá? Só que são situações diferentes. O coaching trabalha com perguntas poderosas daqui para frente. O mentor, ele realmente auxilia o cliente com atalhos, né? Percorrendo caminhos que ele já percorreu. Em determinado momento, numa sessão, por exemplo, você pode estar trabalhando, atuando como coach, você pode ter sido contratado como coach e também como mentor, e aí você pode abrir parênteses durante a sua sessão para gerar algum conteúdo de mentoria naquele caso específico que for necessário. Se você tiver acordado, contratado com o seu cliente para ser um coach e seu mentor. Tá claro? Outra diferença é no aconselhamento, porque muitas pessoas confundem que o coach é um profissional que dá conselhos, é diferente, tá? O aconselhamento é quando o profissional, baseado em seus próprios critérios, ele começa a dar conselhos para outra pessoa. Isso não é coach, é diferente. E temos também que diferenciar o coach do treinamento. Muitas pessoas falam, mas eu vejo que hoje os treinadores todos são coaches, ou os coaches não estão dando treinamento. Só para esclarecer, se você é um treinador ou deseja ser um treinador, por exemplo, motivacional, que é muito bacana, você pode usar técnicas de coaching, ferramentas de coaching para enriquecer os seus treinamentos. Isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, eu posso ser uma treinadora de basquete, treinar uma equipe de basquete e eu não sou coach porque sou treinadora de basquete. Eu posso ser uma treinadora de natação, dar aula de natação, treinar pessoas, treinar atletas e não preciso ser coach por isso. São diferentes, são coisas diferentes. Então, nem todo treinador é coach e nem todo coach é treinador, entende? Então, agora eu posso sim juntar as duas coisas, eu posso sim. Se eu sou um treinador motivacional, eu sou um treinador de equipe, eu sou um treinador, um líder que treina uma equipe, eu uso todas as ferramentas disponíveis que couber no meu contexto para treinar uma equipe como coach, tá? E por último, motivação, né? Nós sabemos que nós coaches, nós treinamos o nosso cérebro, nossa mente para nos manter motivados, nos ajudar a ficarmos motivados. Mas as pessoas às vezes confundem, coach é motivação? É motivacional? Não, coach não é motivacional. Coach é um processo que utiliza ferramentas e técnicas para ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos. Porém, a motivação faz parte da vida de um coach dessa maneira, tá? Então, nós ajudamos as pessoas com estímulos e também para lembrar que também coach não é autoajuda. Muitas pessoas acham que coach é autoajuda, vem perguntando, não é. Normalmente a autoajuda é quando uma pessoa mapeia uma outra pessoa bem-sucedida e ela se estimula sozinha, sem nenhuma parceria. O coach não, ele tem, o profissional ele faz uma parceria com o cliente. E também a programação neurolinguística. Nós usamos, sim, tem a fonte, né, da programação neurolinguística para em várias sessões de coaching nós também temos essa parceria aí com a programação neurolinguística, mas o coaching propriamente dito não é PNL, não é. A PNL é como se ela se comunica com ela mesma e com o seu mundo exterior. É como se fosse assim, ela se refere a um padrão de linguagem, né? Linguagem, linguística, neuro, então é a maneira como você recebe as informações. Então nós trabalhamos bastante, por exemplo, sistemas representacionais da programação neurolinguística. Nós sabemos que algumas pessoas são visuais, outras sinestésicas, outras auditivas. E a nível de conhecimento, você também terá aulas aqui com conteúdos de PNL, mas coaching é uma coisa, PNL é outra. Isso não significa que o coaching também não utiliza técnicas da PNL. Tudo bem?
Isso vai de profissional para profissional. Cada um tem o seu trabalho, né, da maneira como também se identifica mais, e você também vai encontrar dentro desse universo todo de informações a maneira que você se identifica, tá bom? Qual será o seu papel como coach profissional? Bem, primeiro, como eu falei lá no vídeo introdutório sobre zona de conforto, o seu papel como coach profissional, seja você coach de carreira, né, como carreira, ou seja você coach de si mesmo, você vai saber sobre o self-coach, que é quando você é coach de si mesmo. O primeiro papel é ajudar você mesmo e ajudar o seu cliente a sair da zona de conforto. Ajudar o seu cliente a sair do estado onde ele está, para alcançar o estado que ele deseja. E quanto tempo que dura um processo de coach? Um processo de coach, ele dura de 6 a 12 sessões ou encontros em torno de 1 hora. Às vezes passa um pouquinho, eu tenho clientes muitas vezes que eu já atendo, a gente atende até 1h30, nós não engessamos exatamente, mas é entre 1 hora a 1h30, alguns preferem trabalhar com sessões em torno de 50 minutos, tá? Um processo de coaching pode durar em média de 3 a 6 meses. Normalmente esses encontros são semanais, um encontro por semana, ou dependendo do acordo que você faz, a necessidade de vocês e a disponibilidade de horário, coach e coachee, vocês podem estar agendando de 15 em 15 dias, que também é totalmente possível. Agora eu quero fazer com você um exercício. E você continua comigo e vamos para a próxima aula, que eu quero dedicar o próximo vídeo só para um exercício. Esteja comigo. Tchau, tchau.